Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite, saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos reunidos nessa noite com um propósito muito especial: cultuar ao nosso Deus. Este sempre será um propósito especial: estar na presença do Altíssimo, engrandecê-lo, honrá-lo e glorificá-lo, expressar através da nossa vida o nosso amor, a nossa fidelidade a Ele, com canções, cultuando ao nome do nosso Deus, ao nosso Salvador. Sejam bem-vindos a esse momento tão especial, particularmente especial porque temos também a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos iniciar esse momento abrindo a palavra de Deus e vamos ler no Evangelho conforme escreveu João, no seu capítulo 1, apenas o versículo 29. João 1, 29. Diz assim a palavra do Senhor, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ler juntos mais uma vez? A uma só voz. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus. Na tradição do povo judeu, a figura do Cordeiro é extremamente significativa. Desde os tempos mais remotos da história deste povo, o Cordeiro é apresentado nas Escrituras como aquele animal que é oferecido como sacrifício expiatório, sacrifício substitutivo. O Cordeiro, desde os primeiros tempos da formação do povo de Deus, é apresentado como aquele que morre para você ser poupado, para você ter a vida. Foi assim quando os hebreus estavam no Egito, e a morte passaria pela terra do Egito, mas nas casas onde um cordeiro fosse sacrificado, o sangue fosse derramado, ali a morte não alcançaria, ou seja, o cordeiro morreria para salvar. Mais adiante nós nos lembramos do sacrifício de Isaque, filho de Abraão. Quando Abraão estava para sacrificar Isaque, Deus providenciou um cordeiro, e o cordeiro morreu para Isaque viver. Em toda a cultura do Antigo Testamento, em todo o conceito da fé e da religiosidade do povo judeu, o cordeiro é esse símbolo do sacrifício substitutivo. Ele morre para que eu viva. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro, esse é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é aquele que morre para que eu viva. O Cordeiro é aquele que derrama o seu sangue para que eu seja poupado. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que foi morto na cruz, que derramou ali todo o seu sangue, que deu a vida dele em sacrifício para nos salvar da morte, do pecado e da condenação. Estamos aqui reunidos nessa noite para honrar aquele que deu a vida por nós. Estamos aqui nessa noite para declarar o nosso amor, a nossa gratidão ao Cordeiro que foi morto no meu lugar e no seu lugar. Estamos aqui nessa noite para trazer a memória, para reavivar na nossa memória, através do pão e do vinho, o quanto foi alto o preço pago pela nossa salvação, o quanto foi terrível o sacrifício
ao qual o Cordeiro livremente se submeteu por amor à minha vida e por amor à sua vida. Nós amamos ao Cordeiro de Deus. Amém, irmãos e irmãs? Nós vamos honrar ao Cordeiro de Deus nessa noite. Porque se este Cordeiro, o Cordeiro de Deus, não tivesse sido sacrificado no meu lugar, no seu lugar, nós estaríamos perdidos. A condenação estaria cravada sobre nós. Mas o Cordeiro de Deus, com seu sacrifício pleno, perfeito e suficiente, nos salvou, nos libertou. Somos livres, somos salvos, porque o Cordeiro de Deus nos salvou. Aleluia. Feche os seus olhos assim mesmo como você está. E vamos chamar ao Cordeiro de Deus para habitar em nosso meio aqui nesta noite, neste lugar. Ao Cordeiro que venceu a morte, ao Cordeiro que deu a vida para nos salvar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora reunidos na Tua casa, na Tua presença, e fazemos isso em nome do Teu Filho Jesus, o Cordeiro que nos salvou, o Cordeiro que foi morto no nosso lugar. Nós estamos aqui para honrá-lo nessa noite. Nós estamos aqui para expressar com a nossa vida a nossa gratidão, a nossa adoração ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui nessa noite para declarar que as nossas vidas são compradas por um alto preço de sangue derramado na cruz. Queremos agradecer pela salvação. Queremos bendizer ao Teu nome hoje e para todo sempre, pelo grande sacrifício e pela grande salvação que temos em Jesus. Cordeiro de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, receba nessa noite este culto, receba nessa noite a nossa adoração, receba nessa noite a nossa vida derramada na Tua presença. Cordeiro de Deus, nosso Salvador, toca em nossos corações, quebranta-nos com a Tua presença, com a Tua palavra, reaviva em cada um de nós o Teu dom, a Tua graça. Entregamos, pois, as nossas vidas, entregamos esse culto, essa ceia, entregamos tudo nas Tuas mãos e reafirmamos o nosso amor por Ti, Senhor, ao Senhor que nos amou primeiro, ao Senhor que nos amou sem que merecêssemos. A Ti toda a nossa vida, a Ti todo o som da nossa voz, a Ti o levantar das nossas mãos. Todo o nosso ser é para Te adorar, é para Te agradecer. Cordeiro de Deus, oramos em Teu nome, hoje e para sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus pelo Cordeiro. Vamos louvá-lo nesta noite. Eu passo a palavra ao Ministério de Louvor e te convido, meu irmão, minha irmã, a expressar com todo o seu ser a sua gratidão, a sua adoração, o seu amor ao Cordeiro que deu a vida por ti, ao Cordeiro que trocou de lugar com você naquela cruz. Você é salvo pelo sacrifício dele. Vamos adorá-lo, vamos honrá-lo, vamos reverenciá-lo, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Cumprimentamos a igreja com uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Eu te convido a se colocar de pé, para que nesse mesmo Espírito possamos continuar adorando ao santo nome do Senhor. Em Efésios, no capítulo 2, a palavra de Deus assim diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. É por meio dessa graça, é por meio desse amor que nós estamos aqui nesta noite. É por meio da maravilhosa graça, da tremenda graça do nosso Deus, que nós temos livre acesso a Ele, que nós podemos louvar, que nós podemos bendizer ao santo nome do Senhor. Por isso eu te convido neste momento a, com toda a alegria do seu coração, com todo o seu ser, a louvar ao Senhor, a render a Ele a sua vida. Louve Ele com palmas, com as canções, exalte ao Senhor neste momento, pois Ele é o único digno de ser adorado, Ele é o único digno de ser exaltado. Aleluias. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero te convidar à leitura conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 12. Atos, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 12. Diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Leia comigo mais uma vez o versículo 12, todos juntos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Não feche a sua Bíblia, deixe ela aí pertinho de você. Eu gostaria de introduzir esta mensagem tentando fazer aqui um trabalho manual que eu era muito bom de fazer quando eu era criança, mas como isso já faz algum tempo, eu não sei se eu ainda tenho a mesma habilidade. Acho que sim. Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer brinquedos de papel. Quem é da minha geração, da minha época, que gostava disso também, não é verdade? Como a gente gostava de fazer aviãozinho, barquinho e um monte de coisa de papel. E um dos brinquedos que eu gostava muito de fazer era barquinhos de papel. Às vezes estava um calor, nenhuma previsão de chuva, e eu fazia ali uma frota de barquinhos e deixava aquela frota guardada. Por quê? Porque a alegria lá em casa é quando dava uma chuva forte, dava aquela enxurrada. A alegria maior era quando a gente pedia a minha mãe, que está me assistindo agora, quando a gente pedia para ela assim, para a gente tomar banho na chuva.
Mas raramente ela deixava. Não deixava. De vez em quando deixava tomar banho na chuva, era aquela festa, né? Mas a alegria maior, quando não era possível fazer isso, era pegar aquela frota de barquinhos de papel, que eu já deixava guardado, ir para a janela da casa e começar a julgar aqueles barquinhos na enxurrada, para ver até onde aqueles barquinhos iriam chegar. E por mais violenta que fosse a enxurrada, qual seria a distância que eles poderiam percorrer. Então eu queria começar esta mensagem, você vai entender por quê daqui a pouco, fazendo esse trabalho manual aqui. Deixa eu ver se eu ainda consigo fazer um barquinho de papel. Bom, eu sei que a gente pega a folha, eu sei que a primeira coisa que a gente faz é dobrar a folha assim no meio. Se eu conseguir fazer de uma mão só, aí eu estou nota 10, né? Mas não vai ter jeito. Bom, então a segunda coisa que se faz é juntar as duas pontas dessa folha formando um triângulo. Vamos lá. Desculpa, isso mesmo, em partes iguais. Depois que se faz isso, há um outro procedimento ainda. Dobra as abas que sobraram. Dobra mais uma vez. Depois de fazer, falar ao mesmo tempo, conflui. Agora, mais menor. Olha só. No capricho, olha aí, ó. No capricho. Quando fazer e fica parando para explicar, a gente se perde, né? Mas está aí, olha, no capricho, um barquinho de papel. Vou deixar ele aqui porque ele vai me ajudar a trazer uma mensagem muito especial para o seu coração nessa noite. Tá bom? Então deixa aqui, para ilustrar. Vamos voltar para o texto. Daqui a pouquinho eu explico por que eu fiz isso. O que nós estamos vendo aqui é um interrogatório, um depoimento. E quem está prestando esse depoimento são dois discípulos de Jesus, Pedro e João. Eles foram presos. Por que eles foram presos? É só você voltar os seus olhos para o capítulo 3. Porque eles curaram um coxo. Estavam indo para o templo, encontraram aquele homem enfermo, e aquele homem enfermo foi curado através da ação de Deus na vida desses dois discípulos, Pedro e João. Depois que aquele homem foi curado, eles pregaram ali no templo. E houve um grande reboliço, porque as autoridades religiosas daquela época os acusaram e os prenderam, dizendo que eles não tinham autoridade para fazer aquilo, não tinham autoridade para curar, não tinham autoridade para pregar o que estavam pregando. E o que eles estavam pregando? Jesus Cristo, ressurreto, vencedor sobre a morte. Então eles foram presos por causa dessa pregação, foram presos por propagar essa verdade, e foram presos, acusados ali de charlatanismo, de falsidade ao terem curado aquele homem. Chegamos então ao texto que acabamos de ler. As principais autoridades se reuniram no dia seguinte, conforme o versículo 5 descreve. Os anciãos, os escribas, e a coisa foi tão séria,
que reuniram ali todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Eles achavam que aquilo que aconteceu ali, um milagre, uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, a pregação do Messias vencedor sobre a morte, nada disso poderia acontecer fora dos padrões e da cartilha da religiosidade judaica. Quem são esses homens aí incultos, esses homens simples, esses homens que não têm formação nenhuma, operando milagres e pregando um Messias vencedor da morte? Eles não se enquadravam no estereótipo, na caixinha da religiosidade judaica. Por isso, todas as autoridades ali então estavam os interrogando por aquilo que eles haviam feito, por aquilo que havia acontecido. E diz então o versículo 7, que no momento do interrogatório, a pergunta foi clara. Eles os arguíram dizendo: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Essa é a dúvida. É isso que vocês têm que responder. Com que poder vocês curaram aquele homem? E em nome de quem vocês fizeram isso? E aí, diante daquela pergunta, o versículo 8 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí você vê que quando alguém é cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo se manifesta. Pedro vai responder com paciência, Pedro vai responder com sabedoria. O Espírito Santo vai trazer palavras de entendimento a Pedro, e ele vai respondendo de uma maneira espetacular àquela pergunta integrante. E ele diz assim, finalzinho do versículo 8: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, no nome dele é que esse homem foi curado perante vocês. Foi no nome de Jesus, foi no poder de Jesus, aquele que vocês crucificaram. A morte não o deteve, ele não está no sepulcro, ele está vivo, e é no poder dele, e é no nome dele que vocês podem ver esse homem curado, esse homem restaurado, Jesus o Nazareno. Este Jesus, continuou ele, no versículo 11, ele foi rejeitado por vocês, mas ele se tornou a pedra angular, ou seja, aquela pedra que sustenta a edificação. E aí no versículo 12, ele coroa o seu argumento e o seu discurso diante das autoridades, quando ele não perde a oportunidade de evangelizar e falar da salvação. Veja que não foi perguntado para ele sobre salvação, não era o tema, mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, salvação é sempre um tema prioritário. Então no versículo 12, ele aproveita aquela oportunidade e ele diz essa frase, essa expressão tão profunda e poderosa, quando ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe, preste atenção meu irmão, preste atenção você que está nos acompanhando pela internet, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Vamos dizer isso juntos? Não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome abaixo do céu a quem você possa recorrer para ser salvo. Não há outro caminho. Não há outra alternativa. A única resposta para a grande necessidade do homem, que é a salvação, está em Jesus. Pedro e João, então, esclarecem essa verdade às autoridades que estavam ali os arguindo. E eu quero então pensar um pouco com você sobre isso nessa noite, sobre essa verdade incontestável. E aqui eu volto à ilustração que vai me ajudar.
desse barquinho de papel. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu meditando nesse texto, eu me lembrei de algo que Charles Spurgeon costumava dizer nas suas pregações. Spurgeon dizia o seguinte: é mais fácil atravessar o Oceano Atlântico em um barco de papel do que alcançar o céu com boas obras sem Jesus. É mais fácil atravessar o Oceano Atlântico num barco de papel do que alcançar a salvação sem Jesus. Eu vou mostrar algo para vocês além disso aqui, mas antes deixa eu dizer, pensa sobre essa frase. Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, meus irmãos e minhas irmãs, ele contempla cerca de 1/5 da superfície do nosso planeta. Olha o tamanho do Oceano Atlântico, 1/5 do planeta. A área aproximada do Oceano Atlântico é de 106.400.000 quilômetros quadrados. Vou repetir, a área aproximada do Oceano Atlântico, 106.400.000 quilômetros quadrados. É o oceano que nos banha, é o oceano que divide a Europa da África a leste e a oeste, a América também ali da África. É muita água, é muito grande. E você sabe que às vezes esse mar é revolto, esse mar tem tempestades. Agora, hipoteticamente, imagine que alguém chegue numa margem do Oceano Atlântico e fale assim: eu vou atravessar o Oceano Atlântico num barco de papel, num barquinho de papel. E às vezes pode ter alguém criativo que tente fazer uma coisa dessa. Como essa pessoa, por exemplo, que eu vou te mostrar agora. Coloca para mim aí, produção, a foto número 1. E coloca também na transmissão. A transmissão o pessoal de casa já está vendo. Bom, a claridade aqui não vai deixar você ver direito. Aí. Foto número 1. Um cidadão pegou um monte de papelão, fez uma folha enorme e está ali dobrando, como eu dobrei aqui, fazendo um barco de papel, do tamanho dele. A foto número 2 é o mesmo cidadão, dentro do barco de papel, começando a navegar no oceano. Ainda que alguém faça uma insanidade dessa, pode tirar a imagem, obrigado. Ainda que alguém faça uma insanidade dessa, nós já sabemos a resposta. Ele vai conseguir atravessar o Oceano Atlântico num barco de papel? Sim ou não? Não. Mas eu quero dizer uma coisa para você sobre essa pessoa, sobre alguém que eventualmente faça isso. É mais provável ele conseguir atravessar o oceano num barco de papel do que ser salvo sem Jesus. Dizia Spurgeon, é mais fácil atravessar o Oceano Atlântico em um barco de papel do que alcançar o céu sem Jesus. Então você imagina alguém subir num barco de papel e tentar atravessar o oceano. Nós sabemos que ele não vai conseguir isso nunca, jamais, é impossível. Logo nos primeiros metros de navegação, o papel vai começar a se dissolver, a se derreter, e jamais ele conseguiria. Mas ainda assim, seria mais fácil conseguir essa proeza de atravessar o oceano num barco de papel do que conseguir ser salvo por outra maneira que não seja Jesus. Então essa é uma ilustração para evidenciar o que Pedro e João disseram naquele dia e que precisa ser dito novamente nos nossos dias.
Ele diz que todo Israel saiba. Hoje nós precisamos dizer, principalmente nos dias de pandemia, que todo o Brasil, que toda Carangola, que todo mundo saiba que não há salvação em nenhum outro, que não há outra maneira de ser salvo, que é mais fácil você atravessar um oceano num barco de papel do que você ser salvo por outra maneira que não seja Jesus. Só Jesus salva. Não há outro nome a quem recorrer, não há outro caminho, não há salvação em nenhum outro. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, há um conceito, uma doutrina que fez muito mal à humanidade. Eu me refiro ao conceito chamado de universalismo. O que apregoa essa crença, esse conceito? O universalismo afirma que todas as pessoas estão destinadas à salvação eterna, em virtude da bondade de Deus. Os fundadores do universalismo, aqueles que apregoam essa teologia, se é que a gente pode chamar de teologia, eles dizem assim: não, Deus é tão bom que todos serão salvos. Não, Jesus, ele morreu, Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Então todos vão ser salvos. Tem muita gente que é universalista e nem sabe disso. Em alguns segmentos cristãos, por exemplo, em alguns segmentos cristãos, você rapidamente pode perceber a presença do universalismo. Quando em algum segmento cristão você percebe que todo mundo é salvo, que não há pregação para receber a Cristo, para entregar a vida a Cristo. Porque há um entendimento de que o que Cristo fez na cruz já salvou todo mundo já é salvo. Eu já sou salvo porque Jesus fez tudo o que tinha que fazer e ponto final. Esse é um conceito que causou uma tragédia no entendimento das pessoas, porque as pessoas pensam que são salvas. Elas perderam o entendimento de que precisam da salvação. Então o universalismo está presente em muitos segmentos e muita gente acredita nisso. E muita gente bate no peito e fala: não, eu sou salvo, porque Jesus morreu por mim. Eu sou salvo, porque eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fui viciado. Eu sou salvo, eu não faço mal a ninguém. Eu sou salvo, eu sou uma boa pessoa. Então as pessoas que pensam assim, talvez elas nem tenham consciência, mas elas são adeptas ao universalismo. Templos que pregam, que falam de um evangelho, que falam de um cristianismo, mas que não convidam a pessoa à conversão, a romper com o mundo, a mudar de vida, a nascer de novo, são adeptos do universalismo. Acham que todos são salvos como consequência do grande amor de Deus. Todos os homens são destinados à salvação. E eu arrisco dizer que esse é o pensamento dominante na mente das pessoas de hoje. São salvas. Quando você vai a um velório, você já percebeu isso? Às vezes, a pessoa teve uma vida toda distante de Deus. E é claro que nós sempre acreditamos que talvez ali no último momento a graça de Deus possa alcançar mediante um arrependimento, como aconteceu lá com aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz. É claro que essa possibilidade é real, mas calma lá. Você já percebeu que nos velórios que você vai, todo mundo é salvo? Mesmo que a pessoa tenha vivido uma vida distante de Deus. E às vezes a gente fica ali, quando a gente está assistindo um momento como esse, até questionando. O que é isso? É o universalismo. É a ideia de que muita gente tem. Talvez você que está me assistindo agora, pense assim. Todos são salvos por causa do amor de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia ensina. É verdade que em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Isso é verdade.
A vontade de Deus é que o inferno esteja vazio, que não tenha ninguém no inferno. E que o céu esteja povoado com todos. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Mas a mesma Escritura Sagrada nos revela que salvação tem a ver com um comprometimento com Cristo, com a entrega da nossa vida a Cristo, com a submissão ao senhorio dele na nossa vida, com um novo nascimento, com transformação. Tem a ver com morte. E de que morte eu estou falando? A morte do velho homem, a morte da velha mulher, aquela pessoa que vivia longe de Deus, no pecado, na transgressão. Ela tem um encontro com Cristo, ela reconhece que Cristo é o Senhor, ela reconhece que Cristo na cruz morreu pelos seus pecados, então ela se entrega a Cristo. O velho homem morre, a velha criatura morre, nasce uma nova criatura. Nessa nova criatura, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem vivia no pecado agora busca viver em santidade, quem amava o mundo agora ama a eternidade, ama o céu. É uma nova vida, uma nova história, um novo nascimento que testifica a salvação nas nossas vidas, a obra redentora de Cristo em nós. Não há salvação em nenhum outro, não há outro nome. Você tem que ter um encontro com Jesus, você tem que entregar a tua vida a Jesus, você tem que permitir que Ele transforme a tua vida, você tem que morrer para o velho homem, morrer para a velha criatura e nascer um novo homem, e nascer uma nova criatura, cheio da presença de Deus na sua vida. O passado fica para trás, o mundo fica para trás, o pecado fica para trás, porque é isso que Jesus faz. Jesus transforma as nossas vidas. E aí nós testificamos a obra dele em nós. E aí nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós sabemos que somos salvos, não porque todo mundo é salvo, mas nós somos salvos, como Pedro tentou explicar naquele dia. Nós somos salvos porque não há salvação em nenhum outro. Por mais boas obras que alguém faça, não há salvação em boas obras. Essa é a principal corda que as pessoas se apegam. Não, eu faço boas coisas, eu faço boas obras, eu faço caridade. Não há boas obras que possam salvar você, porque a única coisa que pode nos salvar é Jesus. As Escrituras dizem, não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça sois salvos mediante a fé. Você crê no sacrifício de Cristo lá na cruz, você entende que na cruz Ele trocou de lugar com você, você assume a sua realidade, a sua condição. E a minha realidade, a minha condição é essa, nossa condição, nós somos pecadores, nós estamos separados de Deus pelo pecado, mas Jesus levou o nosso pecado sobre Ele lá na cruz, e lá na cruz Ele cravou o escrito de dívida que era contra nós. Então, por meio dele, pela obra dele, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, pelo nome dele, eu sou salvo. Não há salvação em nenhum outro. É mais fácil atravessar o Oceano Atlântico num barco de papel do que ser salvo por outro meio que não seja Jesus. Porque não há outro meio, não há outro caminho. Salvação só em Jesus. Eu quero concluir aqui essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, para nós celebrarmos a salvação através da lembrança do preço que custou essa salvação e que quem pagou foi Jesus. Por isso que não pode haver salvação em nenhum outro. Por isso que não há outro nome abaixo do céu, dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente pelo nome de Jesus. Somente Ele é a nossa salvação. Eu quero terminar dizendo a você, meu irmão, minha irmã, aquilo que eu tenho dito aqui incansavelmente, mas vou continuar dizendo.
Salvação é a sua primeira e mais séria necessidade. É uma pena que grande parte da igreja cristã, nos últimos anos, abandonou esse discurso, e talvez para atrair público, talvez para estar mais adaptada à modernidade, tenha adotado que outras necessidades são prioritárias na sua vida. É uma pena que muitos púlpitos se esvaziaram da mensagem da salvação e começaram a tratar de outras necessidades: cura, prosperidade, vitórias, triunfalismos, necessidades da vida. Sim, mas salvação é que é a sua primeira e mais séria necessidade. O nosso coração não pode estar nesse mundo. O nosso coração tem que estar na eternidade. Nós temos que pensar nas coisas do alto, onde Cristo está. Nosso problema é que nós queremos ter sucesso num mundo que rejeitou o nosso Senhor. Nós queremos ser honrados num mundo onde Jesus não foi honrado. Nos esquecemos da necessidade da salvação. As pessoas querem vitória, enriquecimento, bênção, cura. E a principal e mais séria necessidade, elas não se dão conta, Procuram as igrejas atrás de tudo. Procuram as igrejas atrás de relacionamento, atrás de cura física, atrás de libertação, atrás de prosperidade. Procuram as igrejas atrás de tudo. Mas você já pensou, já parou para pensar? Que quase nunca, ou muito raramente, alguém procura para dizer assim: eu preciso de salvação, eu quero ter certeza da minha salvação, eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Percebe que isso se perdeu. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós, Igreja Metodista Central em Carangola, não vamos deixar isso acontecer. Amém, queridos? Nós vamos continuar pregando isso. Pelo menos enquanto eu for pastor aqui. Nós vamos continuar dizendo o que os apóstolos disseram: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meu irmão, minha irmã, você é salvo? Minha irmã, você é salva? Só em Jesus você pode ser salvo. Creia em Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Passe pela mais linda de todas as experiências. Você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando da experiência de nascer de novo. Ter um novo nascimento. Você nasceu no mundo. Teve um nascimento biológico. Mas a Bíblia fala que é um segundo nascimento. E Jesus falou assim: importa-vos nascer de novo. Ou seja, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. E você só nasce de novo quando você tem um encontro com Jesus. E quando você recebe dele, através dele, a salvação. É um novo nascimento, é uma nova vida. E o fruto da salvação é essa nova vida em Cristo Jesus. Seus pecados são perdoados. Seu passado ficou para trás. E coisas novas o Senhor começa a fazer na sua vida. Essa é a mais linda de todas as experiências. E essa é a simplicidade e a essência do Evangelho. Jesus. Jesus. Então, se você acha que vai conseguir salvação de outro jeito, que não seja dele, é melhor você fazer um barco de papel bem grandão, maior do que esse aqui, e tentar atravessar o Oceano Atlântico com ele. Porque é mais fácil você conseguir atravessar o Oceano Atlântico num barco de papel do que conseguir salvação
por outro meio que não seja Jesus. Ou seja, é impossível. Só Jesus é a salvação. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, está esperando o quê? Está esperando o quê? Converta-se a Cristo, entregue-se a Cristo, creia e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregue-se a Jesus e seja salvo, porque somente nele há salvação. Aleluia. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, vamos orar. Quero te dar um tempo para fazer uma oração, para entregar a sua vida, para dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador, perdoa os meus pecados, para dar a você a chance de dizer: eu quero nascer de novo, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, eu quero ser salvo em Cristo. Fale com Deus agora, eu quero te dar esse momento. Nós vamos participar da Santa Ceia. Quem sabe hoje o Espírito Santo abriu a tua mente e você teve um discernimento. Esse negócio de que todo mundo vai ser salvo, isso não procede à luz das Escrituras, isso não se sustenta. Porque só há salvação em Jesus. Só em Jesus. E é a obra dele na cruz que nós vamos celebrar e trazer à memória nessa noite. Senhor, nós entregamos em tuas mãos o teu povo que nessa noite ouviu a tua palavra. E nós te agradecemos pela verdade da tua palavra. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabemos que salvação só se encontra em Jesus, só se alcança em Jesus. Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Se alguém nessa noite ainda não havia entendido isso, que o teu Espírito Santo faça agora esta obra, porque é o teu Espírito que convence o homem da justiça e do juízo e da verdade. Espírito Santo, toque em corações agora, convence corações agora, para que hoje haja salvação, para que haja salvação neste templo, para que haja salvação nesta casa que nos ouve, e que possamos dizer: hoje veio salvação a essa casa, através de Jesus. Nós queremos agora trazer à memória o preço da nossa salvação que o Senhor pagou na cruz. E faremos isso obedecendo as tuas palavras, tomando da tua santa ceia. Por isso, em nome do Senhor, nós agora consagramos as dádivas do pão e do vinho. Que ao comermos deste pão, que ao bebermos desse cálice, possamos trazer à memória o sacrifício do Cordeiro de Deus para a nossa salvação. Possamos trazer à memória a tua gloriosa ressurreição e possamos também trazer à memória que o Senhor voltará. Abençoamos assim os elementos, em nome do Senhor. Amém e amém. Pode sentar por um instante, meu irmão, minha irmã. Eu convido o Ministério de Louvor. Eu convido também o Marquinho da recepção para se posicionar aqui. Marquinhos, nós vamos agora participar da Santa Ceia. Nós vamos sair, fazer movimentos circulares, tá, queridos? Nós fizemos assim de manhã. Esse movimento, ó, todos vindo por este lado, como os irmãos estão vindo ali do Ministério de Louvor. O nosso recepcionista vai estar ali bem na pontinha do banco. E mais uma vez nós vamos oferecer o álcool para você, para que antes de você chegar aqui, você esteja também já com o álcool mais uma vez nas suas mãos, tá? E você vai passar por aqui, vai pegar os elementos estão preparados unitariamente, todos individualizados. É um cuidado, é um carinho, é um zelo que a igreja está tendo
com você que participa do culto presencial. Você vai então voltar para o seu lugar, seguindo aqui pelo corredor à minha direita, tá bom? Passa aqui, acena ali para a câmera, porque os irmãos estão em casa querendo ver você, com saudade. E vamos então celebrar a nossa comunhão também desta maneira. Passe, pegue os elementos, aguarde todo mundo pegar, para nós juntos participarmos da ceia e trazermos à memória a grande salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto cantamos, venha participar da Santa Ceia. Vamos ficar de pé em atitude de reverência àquele que nos salvou, aquele que deu a sua vida por nós. Se há mais alguém que ainda não tomou dos elementos, fique à vontade. Alguns já tomaram pela manhã, né? Amém. Queridos, com muito carinho, com muito zelo, está aí preparado a sua Santa Ceia. Eu quero fazer um agradecimento aqui à nossa irmã Bia, que tem nos dado esse suporte aí na preparação. Quero lembrar da nossa irmã Márcia Tony, da Lelei, que toda semana tem vindo aqui para arrumar a ornamentação, a mesa. Nos dias de ceia também, elas têm tido esse cuidado. A Maria Alice, que ali na secretaria também colabora com esse trabalho de preparação. Então, tudo que a igreja tem feito para cuidar de você, há irmãos e irmãs por trás, estão trabalhando, que por amor, em serviço ao Senhor, fazem essas atitudes como um gesto de louvor a Deus. Então, é muito bom de pertencer a uma família que caminha com Jesus e que serve junto a Jesus. Erga este pão. Esse pão representa o corpo do Senhor Jesus, o Cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar. O corpo de Cristo que sofreu todos os açoites, o castigo pelos nossos pecados lá na cruz. O corpo de Jesus que foi espancado por causa do meu e do seu pecado. O castigo que era nosso estava sobre ele, e pelas feridas dele é que nós fomos sarados. Trazendo isso à tua memória, coma deste pão. Enquanto mastigamos esse pão, a gente se lembra que o trigo foi amassado, o trigo foi socado para virar a farinha, para fazer o pão, e é o pão de cada dia que nos mantém vivos. Assim foi Jesus, o pão da vida, socado, amassado, morreu, como acontece com o trigo, com o pão. Temos vida por causa do sacrifício de Jesus. E agora, ao erguermos esse cálice, nos lembramos do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, o preço da nossa salvação. Só Jesus pagou esse preço e mais ninguém. Só Jesus deu todo o seu sangue e mais ninguém. Por isso não há salvação em nenhum outro. E todo aquele que crê, que como manifestação da sua fé, publicamente for batizado, quem nascer de novo da água e do Espírito, será salvo, porque Jesus derramou o sangue pelos nossos pecados. Trazendo isso à tua memória, beba deste cálice.
Senhor, abençoa o teu povo que participa da tua ceia nesta noite. Como já expressamos aqui a nossa esperança e a nossa fé, que essa noite seja noite de salvação, de edificação, de fortalecimento no Senhor e na força do teu poder. O teu povo, agora que participou da tua ceia, esteja fortalecido para enfrentar as adversidades deste tempo, para enfrentar as lutas deste mundo. Não somos deste mundo. O nosso reino não é aqui. Pertencemos ao Senhor, porque fomos salvos pelo Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, que nos salvou, que é o único pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Pode sentar, nós já estamos encerrando o culto.